Livro de Isaías, no capítulo 9, diz o textuário: o advento e o poder do Messias. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante a ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes ferias aos ombros e ao cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejam contra os ruídos e as vestes que rolam no sangue serão queimados, servirão de pasto a fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiros, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá, deu uma falhada aqui, né? Não haverá não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e paz sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Somente até aqui? Amém, glória a Deus. Querida igreja, povo amado de Deus, percebo que você está atento ao som desta palavra, porque o Espírito Santo da graça, ele quer fazer com que você sinta algo diferente aonde você estiver. Tem muitos ouvindo no seu trabalho, outros ouvindo na tua casa, outros estão sentados num sofá, outros estão na comunhão, não é? Tem muitos que estão debaixo de opressão, outros estão numa angústia muito grande espiritualmente falando. E esse Deus, ele é aquele que quer nos fortalecer, pegar na nossa mão, levantar-nos do pó, do chão e nos colocar de pé diante da sua presença, para que o teu nome seja glorificado. E diante da opressão do adversário da nossa vida, o Senhor vem mandando esta palavra para nós aqui, aonde você estiver, dá glória ao teu Deus aí, porque o Senhor vai entrar com esta palavra dentro do seu coração, tá bom, queridos? Palavra é essa que Deus nos tem trazido hoje nesta noite. Você que está com a Bíblia, vamos começar a ler aqui. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos da terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O Espírito Santo nos diz, através deste versículo, que aquele povo do passado, ele se entenebreceu, escureceu, espiritualmente falando. Eles caíram, eles enfraquejaram, eles ficaram nas trevas, eles ficaram sem proteção, eles ficaram sem o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Mas, como Isaías aqui está pregando no Espírito para nós, ele começou a apregoar, não é? Dizendo que um novo tempo haverá para o povo que passar pelas águas do santo batismo. Bom, para você entender direito o que é a palavra, nós lemos nesse primeiro versículo aqui que aquele povo,
caiu em trevas, se enfraqueceram e não puderam mais caminhar, estavam perdidos. Não é? E aquele povo, eles começariam agora a ver um novo brilho, um novo restaurar, uma nova restauração. E essa restauração, ela sempre vem para aqueles que acreditam no Senhor. Ela sempre virá. Irmãos, não tem como fugir. O adversário amarrou muita gente. Até mesmo, a Bíblia fala assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Sim ou não? Tem um lugar que está escrito assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus, eles podem tropeçar 1, 2 vezes, até 7 vezes. E 7 vezes o Senhor os levantará. Se você faz parte de essa pessoa, do escolhido de Deus, não caia nas tentações, nas amargas do inimigo, não caia nas afrontas, não caia nas adversões do adversário. Eu fico triste quando vejo uma pessoa enfraquecido com vaidades e palavrões e maus pensamentos e pensamentos, mente contaminada. Eu fico triste, eu fico amargurado de espírito, não é? Porque eu vejo essas pessoas se afundando na lama, irmãos, nas coisas do inimigo. E por mais que nós pregamos sempre, falando, essas pessoas não acordam. E aconteceu aqui, diz a sua palavra, não é? Nesse primeiro versículo que nós lemos, a terra de Zebulon e a terra de Neftali, ele nos deu um exemplo do povo de Israel que se enfraqueceram e caíram nas trevas, escureceu os seus olhos e não puderam mais enxergar a luz. E esse povo diziam assim, além do Jordão e a Galileia dos gentios. Gentil era um povo que se tornou desconhecido perante Deus. No verso 2, o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Se você parar para entender, você que está lendo aí junto comigo, você vai ver que a hora que você lê, isso é forte no seu coração. E a hora que você ouvir a interpretação, aí vai ficar mais forte ainda. É por isso que eu oriento você, pegue a tua Bíblia e leia junto e ouça a interpretação da Santa Palavra para você se tornar mais forte perante o teu adversário. E quando você estiver muito forte perante o teu inimigo, não tem diabo que vai te derrubar. Não tem adversário que te derrube, que te enfraqueça na fé. No verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Ela está falando aqui, essa palavra de Jesus Cristo, quando Isaías começou a pregar o Senhor Jesus, irmão. Está falando de Isaías, de Cristo. Isaías está falando de Cristo. Quando ele viria e a luz seria resplandecido, né? Então foi quando acende-se uma luz, é que nós vê o precipício. Nas trevas não conseguimos ver o precipício, a emboscada, não conseguimos ver o laço. Nas trevas não conseguimos ver o embaraço do inimigo. Nas trevas nós não conseguimos ver nada. Mas quando uma luz resplandece, acendemos a luz, aí nós vemos que o perigo estava logo ali, o perigo está logo aqui. E a luz é a palavra, e a luz é as escrituras, e a luz é o que o Senhor está falando para nós. Então, agarra agora, acenda essa luz dentro do seu coração e vê os precipícios, terras contaminadas, coisas que nos levam à perdição.
e nós não vamos passar por ela. Nós não vamos passar para as coisas que nos levam à perdição. Você entendeu? Quando acende essa luz, nós vamos ver que nós passamos, presta atenção você que está aí, que nós, quando acende essa luz, nós vamos ver que nós estamos passando perto do precipício à sombra da morte, mas a flecha não nos atinge, e nem os laços do inimigo, nem a seta que voe de dia, nem mortandade que assole à meia-noite, porque uma luz acendeu dentro do nosso coração, e esta luz vai acender aí na tua casa, vai acender aonde você estiver, e você vai passar, e esses laços do adversário não te pegará. Você está ouvindo, né? 3, tu multiplicaste esse povo e alegria se lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Quando essa luz acende dentro do nosso coração, que é Cristo Jesus, ela pode acender, irmão, em qualquer coração. Como é que uma luz acende dentro de um coração? Esse coração que não quer nem saber de Deus, esse coração que quer mais ir para o mundo, esse coração que quer mais diversões mundanas, esse coração que não abre para Deus, esse coração que não abre para o Senhor. Como é que acende uma luz dentro desse coração? Se ele só quer saber das coisas desta vida, não tem como acender uma luz dentro desse coração. A nossa obrigação é chamar ele, mostrar, não é? E que a misericórdia de Deus esteja na sua vida. Mas para você que está aqui, que a luz começou a acender dentro de ti, estamos lendo aqui no verso 3, como se alegram na ceifa, porque uma pessoa quando planta e começa a dar os seus frutos, veja a alegria desse homem, veja a alegria desta mulher. Quando você planta faz uma plantação e dali começa a vir os frutos, você começa a colher daquilo que você plantou, a alegria é muito grande, não é? Então você fica contente aí, você se alegra, não é? No Senhor. Então diz aqui no verso 3, que a nossa alegria é como se alegra na ceifa, como se exalta quando se reparte os despojos. Quando alguém reparte com você alguma coisa de valor, aí você agradece. Assim será repartido com você esse objeto de valor na tua vida. Mas por isso dá glória ao teu Deus aí. E no 4, porque tu quebraste o jugo que pensava sobre ele. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como o dia dos medianitas, como nos dias dos medianitas. Quando o opressor nos oprime, o adversário nos oprime, porque o mundo, irmão, não tem dó e nem piedade. Satanás, ele não tem dó e nem piedade de ninguém. Não é? Se você começa a dar lado para o inimigo em brechas e outras coisas e não faz a vontade de Deus e vai com as diversões mundanas acompanhando a correnteza das águas, os medianitas não têm dó. Ele vai roubando de você pouquinho a pouquinho e quando você vê, não tem nada na sua conta. Quando você vê, caiu o filho. Quando você vê, caiu o marido. Quando vê, você está na fraqueza. Quando vê, já perdeu a casa. Quando vê, está sem emprego. Quando vê, já perdeu tudo. Esses inimigos não têm dó. Os medianitas faziam isso quando oprimiam Israel. Mas a sua palavra hoje, nesta noite, é para nós entender, glória ao Senhor, que a opressão do adversário nos toma, mas quando a luz acende e chega na nossa vida acesa, nós vimos o precipício e passamos de largo, e o Senhor te dá essa palavra para você hoje aqui, acendendo a luz dentro do seu coração. Não tem morte, não tem tristeza, não tem angústia. Deus está na tua vida para um milagre de Deus. Você está entendendo ou não? Glória a Deus. Bem, queridos, porque todas as armaduras daqueles que pelejam com ruídos e as vestes que rolam no sangue serão queimados, servirão de pasto a fogo.
Porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto no fogo. Isso quer dizer que, por mais que nós achamos que nós estamos lutando, né, com a nossa sabedoria, as nossas armas particular nossa não serve para a investida do adversário. Nós, com as nossas forças, dos nossos braços, nós não conseguimos nos livrar das investidas do demônio. Precisamos da proteção de Deus. É o que nos refere esse verso 5 aqui. Glória ao Senhor. Quando nós estamos pelejando sem futuro, então para nada serve. É como pastos para o fogo. Não serve para nada. Mas o Senhor nos alerta dizendo para você, você tem que acender essa luz. E essa luz é o Senhor Jesus. Não, mas ele está aceso. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando que nós não devemos dar lado para as coisas mundanas. Não é? Glória ao Senhor. Ter mais prazer com as coisas desta vida. Nós temos que ter prazer com as coisas dos céus. Tem ou não? Se você tiver mais prazer com as coisas dos céus, essa luz, ela vai se fortalecer mais e mais para você. Bem, no verso 6, porque um menino, olha só, porque um menino nos nasceu. Esse menino que traz essa luz, nasceu agora dentro do nosso coração. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se ele é Pai, ele será um Pai para nós, nos ensinando o caminho, nos ensinando a ser forte, nos ensinando a vencer, nos ensinando a lutar. Ele é um príncipe, dando-nos a oportunidade de possuir a riqueza, o ouro e a prata, e não nas coisas mundanas, mas dentro da graça do Filho de Deus. É o que o verso 6 diz para nós aqui. E chegou para você aí dentro da tua casa, começa a glorificar o teu Senhor. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os nossos ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiros, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor, ele é chamado o Nazareno, o Senhor que te dá força, ele que te ilumina, ele que te dá virtude. Ele será o teu advogado dos advogados e te dá força para você vencer. Essa é o sentido da palavra, né? Glória a Deus. E no verso 6, do incremento desses principados da paz não haverá fim. Do incremento desse principado, aonde ele nos reina conosco, isso não terá fim, não terá fim. Só tem fim para aqueles que desacreditarem, para aqueles que voltarem para trás, para aqueles que forem fracos na fé. Aí terá um fim, mas aqueles que perseverarem, estar com o Senhor, não terá fim o seu principado. Não é? E assim, queridos, nós vamos terminando essa leitura aqui. Dos incrementos desses principados da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino não haverá fim no seu reinado, né? Para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, e na eternidade, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. No seu principado não terá fim. Ele se assentará sobre o trono para reinar junto com a sua igreja, para te dar força, para te dar virtude. E nós temos certeza que você, onde você estiver nesta comunhão, assentado-se o Senhor no trono, se você conseguir enxergar Ele agora como um libertador, como o Senhor dos senhores, como o juiz dos juízes, como o príncipe
príncipe dos príncipes, como o primeiro, como o derradeiro, o Senhor que nos dá força, nos reveste do poder da glória de Deus. Deixa essa luz nascer dentro do seu coração, deixa essa luz nascer. Mas a luz já está acesa, não é isso, glória ao Senhor. Para com essas vaidades que te levam à perdição, aleluia. Está apagando a luz dentro do seu coração. Aumente o desejo, aleluia, de louvar mais ao Senhor, de fortificar-se mais na graça do Filho de Deus. Ei, Satanás ganhando gente por aí como enxurrada, levando para o mundo da perdição. Ouça essa palavra agora, que Deus te quer te livrar, porque Ele assentou sobre o trono, acendeu uma luz dentro da tua casa, e esta casta de enfermidade Ele quer tirar por esta palavra agora. Dá glória ao teu Deus, porque o Senhor manda esta palavra dizendo: eu acendo essa luz, aleluia, luz de virtude, luz de fé, luz de sabedoria, e tem uma cura para aquilo que você espera diante do teu Deus. Ele vai fazer as obras e as maravilhas que você precisar. Deus seja louvado.